Debaixo das areias do Egito, há um labirinto. Túneis escavados na rocha sólida. Mais de 400 metros de comprimento. Escuros, silenciosos, frios. E dentro desses túneis, há caixas. 24 caixas de granito. Cada uma pesa 70 toneladas. Só a tampa pesa 30. Para você ter uma ideia do que é 70 toneladas, é o peso de 10 elefantes africanos adultos, numa única caixa. Essas caixas foram cortadas com precisão de fração de milímetro. As superfícies internas são polidas como espelho. Os ângulos são perfeitamente em 90 graus. As tampas encaixam com tanta precisão que você não consegue passar nenhuma folha de papel entre elas e o corpo da caixa. A explicação oficial eram sarcófagos para touros sagrados, mas há um problema enorme com essa explicação. A maioria estava vazia quando foi encontrada. Não havia restos de touros, não havia ossos, não havia absolutamente nada dentro. E a tecnologia necessária para criar essas caixas com essa precisão não deveria existir no Egito Antigo. Simplesmente não deveria. Mas há algo ainda mais perturbador do que as próprias caixas. Os egípcios deixaram registrado quem as fez. Está nos textos sagrados, gravado na pedra, escrito no papiro. E o que eles escreveram contradiz completamente tudo que a história oficial nos conta sobre o Egito. Porque antes dos faraós, muito antes, havia outros. Outros que governaram esse território por mais de 13 mil anos. Quem eram esses seres? Fica até o fim, porque a resposta vai mudar para sempre a forma como você enxerga o Egito. A história oficial do Egito começa em 3100 a.C., com o faraó Narmer. A unificação do Alto e Baixo Egito, a formação das primeiras dinastias. Essa é a narrativa que está em todos os livros didáticos. É o que ensinaram para você na escola. Mas os próprios egípcios contavam uma história completamente diferente. Uma história que começa muito, muito antes de Narmer. E temos a prova disso em 2 documentos extraordinários que os arqueólogos modernos preferem tratar como mito, mesmo quando os egípcios claramente os tratavam como história. O primeiro documento, a Pedra de Palermo. É um fragmento de basalto negro. Faz parte de uma estela maior, uma placa de pedra monumental, que listava todos os reis do Egito desde o começo dos tempos. Essa pedra data da 5ª dinastia egípcia, por volta de 2400 a.C. Está exposta hoje no Museu Arqueológico de Palermo, na Itália, daí o nome. A pedra lista faraós históricos que conhecemos, mas antes deles, ela lista outra coisa completamente diferente. Governantes pré-dinásticos. Primeiro, os Neteru, que são os deuses. Ptah, Ra, Shu, Geb, Osíris, Sete, Horus. A pedra lista os reinados desses seres divinos, cada um governando por centenas ou até milhares de anos. Depois dos deuses, vem outro grupo, os Shemsu-Hor, seguidores de Horus. Eles não eram deuses, mas também não eram humanos comuns. Eram algo entre. O segundo documento, o Papiro de Turim. Esse é ainda mais detalhado e mais perturbador. O Papiro de Turim foi escrito durante o reinado de Ramsés II, por volta de 1250 a.C. É uma lista completa de todos os governantes do Egito, desde a criação do mundo até aquele momento. O papiro está danificado e fragmentado, mas o que sobreviveu é extraordinário. Ele divide a história egípcia em eras claramente definidas. Primeiro, a Era dos Deuses, os Neteru governando diretamente. Depois, a Era dos Shemsu-Hor. E o Papiro de Turim dá um número específico para o reinado dos Shemsu-Hor. 13.420 anos. 13.420 anos. Antes de Narmer. Antes das pirâmides. Antes de tudo que conhecemos como civilização egípcia. Agora, eu preciso que você pense criticamente sobre isso por um momento. Os escribas egípcios eram alguns dos profissionais mais meticulosos da história antiga. Eles registravam tudo com precisão obsessiva. Os registros de grãos, os impostos, as batalhas, os nascimentos e mortes reais, tudo documentado com rigor extraordinário. Esses mesmos escribas escreveram 13.420 anos de governantes anteriores.
Por que inventariam um número tão específico? 13.420 anos não é um número redondo. Não é simbólico. É exatamente o tipo de número que você anota quando está registrando fatos reais. A academia moderna diz: é mito, é simbólico. Os egípcios estavam sendo poéticos, mas os egípcios sabiam distinguir entre mito e história. Tinham palavras e formatos diferentes para cada coisa. O papiro de Turim é uma lista de reis. Não é um texto religioso. Não é uma alegoria. É história. Pelo menos é o que os escribas egípcios acreditavam estar registrando. Então a pergunta que a academia evita fazer é: e se eles estivessem certos? Vamos entender quem eram os Shem-Su-Hor, porque isso é crucial para o que vem depois. Os textos egípcios são claros em uma coisa: os Shem-Su-Hor não eram os Neteru, os deuses. Os deuses vieram primeiro. Governaram o Egito diretamente. Depois vieram os Shem-Su-Hor como uma segunda camada, intermediários entre o divino e o humano. Seguidores de Horus é a tradução literal. Mas o título tem implicações mais profundas do que simplesmente seguidor. Em egípcio antigo, Shem-Su significa algo mais próximo de companheiro ou guardião. Não um servo, um guardião ativo de algo precioso. Guardião de quê? Do conhecimento. Existem 3 grandes interpretações sobre quem os Shem-Su-Hor realmente eram. A interpretação acadêmica convencional. Os Shem-Su-Hor eram a elite sacerdotal pré-dinástica, líderes religiosos e políticos que governaram o Egito antes da unificação. Os 13.420 anos são exagero mítico. Na verdade, seriam uns poucos séculos de líderes tribais. Parece razoável, exceto por um detalhe que essa explicação não consegue resolver. Os sacerdotes egípcios tinham conhecimento que não deveria existir naquele período histórico. Astronomia extremamente precisa, medicina avançada, arquitetura que ainda impressiona engenheiros modernos. Se os Shem-Su-Hor eram apenas líderes tribais de uns poucos séculos, de onde veio esse conhecimento? A interpretação dos híbridos. Os Shem-Su-Hor eram descendentes dos Neteru, produto de uma mistura entre o divino e o humano, como os Nefilim da tradição hebraica, filhos dos filhos de Deus com mulheres humanas, segundo o livro do Gênesis, como os semideuses da mitologia grega, Hércules, Aquiles, Perseu, com poderes além do humano, mas ainda mortais. Seres com algo diferente no sangue, com capacidades que o humano comum não tinha, governando populações humanas em nome de uma herança que carregavam. A interpretação dos sobreviventes. Esta é a que me parece mais coerente com as evidências físicas. Os Shem-Su-Hor eram sobreviventes de uma civilização anterior. Uma civilização que existia antes do cataclismo que destruiu o mundo antigo. Uma catástrofe que já exploramos. O evento do Younger Dryas, há 12.800 anos. O impacto cósmico, as inundações, o colapso climático. Se uma civilização avançada existia antes dessa catástrofe, e as evidências sugerem que sim, ela foi destruída, quase completamente. Mas sobreviventes escaparam, com o conhecimento que tinham, com as habilidades que desenvolveram. Chegaram ao Egito, aos poucos estabeleceram governo, ensinaram os nativos, e por geração após geração, transmitiram o que sabiam. Por 13.420 anos, segundo os textos egípcios. Agora, qual dessas 3 interpretações explica melhor o que vamos ver nas caixas de granito? Vamos descobrir. O Serapeum de Saqqara foi redescoberto em 1850. Auguste Mariette, arqueólogo francês, estava seguindo uma pista de 1.800 anos. O geógrafo grego Estrabão tinha descrito o local por volta do ano 24 a.C. Uma avenida de esfinges levando a um templo enterrado. Mariette encontrou a avenida, seguiu ela e encontrou a entrada dos túneis. O que ele viu dentro o impressionou profundamente e também o confundiu. Túneis enormes escavados na rocha calcária, nichos laterais do tamanho de salas grandes, e em cada nicho, uma caixa colossal de granito.
Mariette, baseado na tradição egípcia dos touros Apis, touros sagrados que eram mumificados e enterrados com honras de faraó, concluiu que essas eram as câmaras funerárias dos touros. E essa explicação se tornou canônica. É o que está nos guias turísticos até hoje. Mas quanto mais você examina as evidências, menos a explicação se sustenta. Problema número 1. As caixas estavam vazias. Mariette abriu várias delas que estavam seladas com cimento original. Vazias. Não havia múmias de touros. Não havia ossos. Não havia bandagens de mumificação. Não havia os vasos canópicos que normalmente acompanham as múmias egípcias. Uma ou duas caixas tinham restos, mas análises subsequentes sugeriram fortemente que esses restos eram adições posteriores, não originais. Se essas eram câmaras funerárias para touros sagrados, onde estão os touros? Problema número 2. As inscrições. A maioria das caixas não tem inscrições originais. Isso é extraordinário para qualquer objeto egípcio de importância ritual. Os egípcios cobriam tudo de inscrições sagradas. Algumas caixas têm hieróglifos, mas os especialistas notaram algo perturbador neles. Estão mal posicionados, mal executados. O estilo é inconsistente com a qualidade do trabalho na própria caixa. É como se alguém tivesse escrito em algo que já existia. Como se as inscrições fossem adições tardias a objetos muito mais antigos. Adições feitas por pessoas que não sabiam exatamente o que estavam inscrevendo. Isso levanta uma possibilidade que a arqueologia oficial resiste em admitir. As caixas são mais antigas que os hieróglifos. Os egípcios dinásticos não as criaram. Eles as encontraram e tentaram dar-lhes um propósito que fazia sentido para eles. Problema número 3. A tecnologia. Este é o mais perturbador de todos. O engenheiro e pesquisador Christopher Dunn passou anos analisando as superfícies das caixas do Serapé I com instrumentos de medição modernos. O que ele encontrou desafia a explicação convencional completamente. As superfícies internas das caixas são planas dentro de tolerâncias de frações de milímetro. Para uma área de superfície desse tamanho, 2 metros por 4 metros de profundidade, esse nível de planicidade é extraordinariamente difícil de alcançar, mesmo com maquinaria moderna. Os cantos internos são perfeitamente retos. Perfeitos, não quase perfeitos, ou impressionantemente bons para a época. Perfeitos. E há evidências de corte mecânico, marcas de serra. Marcas que indicam uma ferramenta girando em alta velocidade, não um cinzel batido à mão. Para cortar granito com esse nível de precisão usando uma serra, você precisa de pontas de diamante ou material equivalentemente duro, ou de alguma forma de tecnologia de corte de alta energia que não conhecemos. Os egípcios tinham ferramentas de cobre e bronze. Cobre tem dureza 3 na escala de Mohs. Granito tem dureza entre 6 e 7. Você não corta granito com cobre. É fisicamente impossível. O cobre vai se desgastar antes de arranhar o granito de forma significativa. Então, como essas caixas foram feitas? A resposta honesta é: não sabemos. E essa é exatamente a resposta que abre a próxima pergunta. Mas a precisão de fabricação não é o único problema. Tem o transporte. O granito usado nas caixas do Serapé I veio de Aswan, uma cidade no sul do Egito, às margens do rio Nilo. Aswan fica a 800 quilômetros de Saqqara, 800 quilômetros, com caixas de 70 toneladas cada. Mais de 24 caixas conhecidas, provavelmente muito mais ainda não descobertas. Isso significa que alguém moveu mais de 1.680 toneladas de granito, pelo menos 800 quilômetros, e depois introduziu essas caixas em túneis subterrâneos com centímetros de folga. Vamos pensar na geometria dos túneis por um momento. Os túneis do Serapé I são relativamente estreitos. Em alguns pontos, as caixas passam com menos de 30 centímetros de folga de cada lado. Não há espaço para rampas largas. Não há espaço para equipes grandes trabalhando com alavancas múltiplas. O espaço simplesmente não permite os métodos que a explicação convencional propõe. E tem mais. Algumas das caixas foram instaladas em nichos que ficam em ângulo com o túnel principal.
Elas não podiam ser deslizadas diretamente. Tinham que ser giradas com precisão enquanto eram movidas. Girar 70 toneladas de granito em espaço confinado, sem guindastes, sem maquinaria pesada, sem nem ao menos a roda, que os egípcios não usavam para transporte pesado neste período. A explicação oficial fala em rampas de areia, cordas de fibra vegetal e força humana em grande quantidade. Mas os engenheiros modernos que calcularam a logística chegaram todos à mesma conclusão. Os métodos propostos não funcionam na geometria dos túneis. Você simplesmente não tem espaço físico para aplicar força suficiente com cordas e alavancas nos locais necessários. Algo está errado na história. Ou os métodos eram diferentes do que imaginamos, ou havia tecnologia que perdemos, ou, e essa é a possibilidade que conecta tudo, havia construtores com conhecimento que os egípcios dinásticos não tinham. Os Shemsu-Hor não desapareceram quando os faraós assumiram o poder. Esse é um ponto crucial que a maioria das pessoas não percebe. Quando a dinastia histórica do Egito começou com Narmer por volta de 3100 a.C., ela não apagou o que existia antes. Ela absorveu. Os Shemsu-Hor se tornaram a elite sacerdotal do Egito, os guardiões do conhecimento sagrado, os verdadeiros detentores do poder por trás dos tronos. Os sacerdotes egípcios eram famosos no mundo antigo por seu conhecimento extraordinário. Quando os gregos visitaram o Egito, e muitos dos maiores filósofos gregos foram ao Egito deliberadamente para aprender, ficaram impressionados. Pitágoras passou anos estudando com sacerdotes egípcios. Voltou para a Grécia com teoremas matemáticos e conceitos filosóficos que transformaram o pensamento ocidental. Platão visitou o Egito. O conceito de Atlântida, que ele descreve nos diálogos Timeu e Crítias, ele diz explicitamente que ouviu de sacerdotes egípcios que guardavam registros de eventos ocorridos 9.000 anos antes de sua época. Heródoto, o pai da história, visitou o Egito e ficou maravilhado com o que os sacerdotes sabiam. Todos eles relataram a mesma coisa. Os sacerdotes egípcios guardavam conhecimento com milhares de anos de antiguidade. Conhecimento que eles diziam ter recebido dos Shemsu-Hor. E os templos egípcios tinham um sistema de iniciação elaborado. Havia níveis. Cada nível revelava mais do conhecimento guardado. Os iniciados comuns recebiam o conhecimento externo, os mitos, os rituais, as cerimônias públicas. Os iniciados avançados recebiam o conhecimento interno, a matemática sagrada, a astronomia avançada, a compreensão das forças naturais. E no topo, os mistérios de Osíris, o conhecimento mais profundo, mais antigo, mais cuidadosamente guardado. Conhecimento que eles diziam vir diretamente dos fundadores, dos Shemsu-Hor. Agora compara isso com o que acontecia na Suméria, do outro lado do mundo. Na Suméria, os textos falam dos Anunnaki, aqueles que do céu desceram. Seres divinos que estabeleceram as primeiras cidades, ensinaram os humanos e depois se retiraram. Mas antes de se retirarem, deixaram intermediários. Sacerdotes reis com linhagem especial, guardiões do conhecimento divino. No Egito, Shemsu-Hor. Na Suméria, sacerdotes dos Anunnaki. O mesmo padrão. Continentes diferentes. Culturas sem contato direto conhecido. Como isso é possível? A menos que a fonte fosse a mesma. Há 12.800 anos algo terrível aconteceu com a Terra. Chamamos de evento do Younger Dryas. Já exploramos esse evento em detalhes em outra semana. Um ou mais fragmentos cósmicos atingiram a Terra. Incêndios massivos varreram continentes. Temperaturas despencaram em décadas. Glaciares avançaram. Os oceanos subiram mais de 100 metros. Espécies inteiras foram extintas. Populações humanas decimadas. O que existia antes foi destruído, quase completamente, mas não completamente. Sobreviventes escaparam, levando o que podiam, o conhecimento que tinham, as habilidades que desenvolveram, e foram para diferentes partes do mundo. No Egito, chegaram como os Shemsu-Hor. Na Suméria, chegaram como os instrutores dos Anunnaki. Na Irlanda, chegaram como os Tuatha Dé Danann,
Os povos da deusa Danu, que segundo os mitos irlandeses vieram de ilhas no norte que afundaram. Nas Américas, chegaram como Viracocha nos Andes, como Quetzalcóatl no México, como figuras de pele clara e barba que ensinaram civilização onde antes havia apenas tribos. Nomes diferentes em culturas que nunca tiveram contato entre si, mas descrições surpreendentemente similares. E todos aparecem logo após o Younger Dryas. Todos trazem conhecimento avançado de forma aparentemente repentina. Todos constroem monumentos impossíveis. E todos, eventualmente, desaparecem ou se transformam em figuras míticas nas tradições que deixaram para trás. Göbekli Tepe, na Turquia, o complexo monumental de 12.000 anos, é talvez o exemplo mais famoso. Construído por caçadores-coletores, segundo a explicação convencional. Caçadores-coletores que, de repente, sem fase de transição aparente, souberam organizar milhares de trabalhadores, cortar pedras de 20 toneladas, criar esculturas de animais com detalhes extraordinários e construir um complexo arquitetônico elaborado. E depois, deliberadamente o enterraram. Cobriram com terra de propósito, como se quisessem preservar ou esconder. O Serapeum pode ser a versão egípcia do mesmo fenômeno, construído pelos sobreviventes, os Shemsu-Hor, para um propósito que entendemos parcialmente ou não entendemos de forma alguma, e depois encontrado pelos egípcios dinásticos, que fizeram o que os humanos sempre fazem quando encontram algo que não compreendem. Deram um nome, um uso, uma explicação que cabia no seu mundo. Touros sagrados. Mas as caixas continuam lá, com sua precisão impossível, com suas superfícies polidas, com seu mistério intacto. Qualquer pessoa pode visitá-las hoje, pode colocar a mão na pedra, pode sentir a lisura que não deveria existir. E perguntar como? Voltemos à pergunta com que começamos. Se os egípcios dinásticos não fizeram as caixas de granito, quem fez? E os próprios egípcios sabiam a resposta? A resposta para a segunda pergunta é sim. Eles sabiam. Chamavam de Shemsu-Hor. Registraram seus reinados. Escreveram seus nomes no papiro de Turim. Gravaram a história na pedra de Palermo. 13.420 anos de governantes, com conhecimento que os faraós não tinham. Os faraós herdaram o Egito dos Shemsu-Hor. Herdaram os templos, as estruturas, o sistema de escrita, o conhecimento preservado pelos sacerdotes, e herdaram as caixas de granito, sem saber exatamente para que serviam originalmente. Então, fizeram o que qualquer civilização faz quando herda algo que não compreende completamente. Deram um propósito novo, touros sagrados, que fazia sentido para eles, que encaixava na sua visão religiosa do mundo. Mas o propósito original, perdido. O conhecimento que os Shemsu-Hor tinham para construir essas caixas, perdido. A tecnologia que permitia mover 70 toneladas por túneis estreitos, perdida. Ou escondida. Porque no próximo episódio, vou mostrar que pode não estar completamente perdida. As pirâmides de Gizé, os monumentos mais famosos do mundo, podem ainda estar funcionando. Podem ainda estar fazendo o que foram construídas para fazer. Não como túmulos, como máquinas. Em 2018, cientistas publicaram um estudo confirmando que a Grande Pirâmide concentra energia eletromagnética em suas câmaras internas. Ela funciona como uma antena, e ninguém na arqueologia convencional quer falar sobre isso. Episódio 2. As máquinas dos deuses. Se inscreva para não perder. Nos vemos lá.